divisão celular, começando pela mitose, que é um evento mais simples, aonde uma célula diploide se divide em duas células igualmente diploides, igualmente geneticamente, ou uma célula haploide se divide também por mitose, dando origem a duas células também haploides, idênticas geneticamente. No nosso caso, a mitose está relacionada ao nosso crescimento, à regeneração de alguns órgãos e tecidos. Nós animais, não temos mitose de células haploides. Células haploides sofrendo mitose acontece, por exemplo, no reino vegetal, lá nas briófitas. As fases da divisão celular são na ordem prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece na prófase? A célula já passou por tudo isso, ela vai iniciar a sua divisão. Então, se eu estou falando de uma célula eucarionte, o material genético está todo dentro da carioteca. Eu preciso tirar essa carioteca para que esse material consiga se separar em duas novas células. Então, na prófase, a carioteca vai se desintegrar, ela vai desaparecer, e o nucleolo, que era aquela parte mais densa de dentro do núcleo, também desaparece. Lembrando que na fase de divisão celular, a célula paralisa suas funções. Nucleolo produz RNA ribossomal. Isso não vai acontecer durante a divisão celular. Na prófase, a condensação do DNA que já se iniciou continua, mas o DNA ele vai atingir o grau máximo de condensação, onde eu consigo observar isso em microscópio, na segunda fase, que é a metáfase. Então, qual fase eu consigo observar melhor os cromossomos? É a fase em que ele está mais condensado. Essa fase é chamada de metáfase. Se eu consigo observar, é a fase em que, se eu precisar fazer um estudo genético, montar um cariótipo de uma célula, é a fase que eu tenho que pegar essa célula. Então, o cariótipo ele é feito na metáfase. E ele pode ser utilizado para estudos, por exemplo, de síndromes cromossômicas. A outra característica muito importante de metáfase, eu tenho que pensar em metáfase metade. Então, os cromossomos já duplicados, eles vão se ligar ao fuso mitótico, formado de microtúbulos, através dos centríolos. Isso vai começar uma atração contrária, uma força contrária. E essa força vai atingir o grau tão considerável que eu vou conseguir alinhar esses cromossomos no meio da célula. Então, metáfase, metade da célula eu vou ver esses cromossomos na metade da célula, formando esse alinhamento perfeito. Na anáfase, essa força continua e essa força é o suficiente agora para liberar as cromátides irmãs, elas vão se desprender. E aí, cada cromátide irmã segue para um extremo da célula. Então, a anáfase é separação. É quando separa os cromossomos, é quando separa as cromátides irmãs. Separou, agora o que tem que acontecer na última fase? Formar o núcleo novamente e essa célula se dividir. Então eu digo que a telófase ela é o contrário da prófase. Tudo que desapareceu na prófase vai reaparecer na telófase. Então a carioteca vai se formar novamente, o nucleolo vai se formar. O DNA que se condensou na prófase, ele vai se descondensar na telófase e, para finalizar, eu preciso separar essas células. No caso da célula animal, a nossa célula animal, ela não tem nenhum outro envoltório em volta, externamente a membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela é flexível. Então, a divisão celular, que é o processo que eu chamo de citocinese, que é quando o citoplasma é separado, numa célula animal, ela vai acontecer de fora para dentro, através de um anelo contrátil formado de filamento de actina, que vai estrangular essa célula, dando origem a duas células geneticamente idênticas à célula de origem. No caso de uma célula vegetal, externamente à membrana plasmática, eu tenho uma parede celular rígida de celulose. Então não há como estrangular. O que acontece? Ocorre a formação de uma nova parede celular de dentro para fora. Ela começa a crescer de dentro para fora. Isso é chamado de lamela média. Ela começa a se formar aqui e vai crescendo, até o momento que eu consigo separar essas duas células, dando origem a duas células vegetais. Por este motivo, a citocinese de
uma célula animal é de dentro, é de fora para dentro. Eu digo que ela é uma citocinese centrípeta. No caso da célula vegetal, é de dentro para fora. Eu digo que ela é uma citocinese centrífuga, certo? A meiose é uma divisão celular um pouco mais complexa porque ela acontece em duas etapas, que nós chamamos de meiose 1 e meiose 2. O que a gente tem que ter em mente é, a meiose ela só acontece em células diploide e tem como objetivo formar 4 células haploides. No reino animal, a meiose é o que nós chamamos de meiose gamética. Então, qual a função da meiose nos animais? Formar gametas, que são as únicas células haploides que nós temos a capacidade de produzir. Já no reino vegetal, a meiose é chamada de meiose espórica. Então, o mesmo processo acontece nos vegetais, somente com um objetivo diferente. Lá, eles vão formar os esporos. Outra diferença da meiose em relação à mitose é a capacidade de gerar variabilidade genética, porque somente na meiose acontece um processo chamado de crossing over, onde ocorre uma troca de material genético entre cromossomos homólogos. Então, uma visão geral da meiose, eu tenho uma célula diploide, então com seus pares de cromossomos homólogos, e essa célula ela vai se preparar para se dividir. Lembrando que a fase em que a célula se prepara para se dividir é chamada de intérfase. G1, a célula cresce, produz proteína. Fase S, a célula duplica o seu material genético. Então, ela não alterou o número de cromossomos, eu alterei ali o número de moléculas de DNA. A célula está se preparando para se dividir. Então, primeiro ela precisa duplicar o seu material genético. Essa célula agora ela começa de fato a se dividir. A meiose é dividida em meiose 1, onde eu vou ter a redução do número de cromossomos. Então, os cromossomos homólogos eles se separam na meiose 1, dando origem já a células haploides. Células haploides, porém ainda com um cromossomo duplicado, com 2 cromátides. Meiose 2 vai fazer o quê? Separar essas cromátides, então, dando origem a 4 células filhas haploides. Justamente por conta da meiose 1 passar de célula diploide para célula haploide, nós dizemos que essa meiose é uma meiose reducional. Enquanto a meiose 2, onde eu só separo os cromátides irmãos, eu chamo isso de meiose equacional, de fase equacional da meiose. As fases da meiose são as mesmas fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A meiose 1 é a fase em que de fato pode acontecer o crossing over. E aí isso acontece dentro da fase mais demorada da meiose, que é a prófase 1. Por ser a fase mais demorada, ela é dividida em 5 subfases, que na ordem são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essas etapas, dentro dessas etapas vai acontecer tudo aquilo que nós sabemos que acontece na prófase. A carioteca se desintegra, o nucleolo desaparece, o DNA se condensa, começa a se condensar. E dentro da prófase 1, especificamente na subfase de paquíteno, pode ocorrer um evento chamado de crossing over, aonde vai haver a troca de informação genética, a troca de um trecho de DNA entre cromossomos homólogos. O crossover ele só pode ocorrer entre cromossomos homólogos, que são cromossomos que têm o mesmo tamanho, centrômero na mesma posição, carregam genes para a mesma característica, que são genes que são os chamados alelos. Então, o crossover, se ocorrer, ocorre no paquíteno, na prófase 1, na meiose 1. Isso garante que no produto final, que são as 4 células haploides, essas células elas não sejam idênticas geneticamente, garantindo uma variabilidade genética para quem se reproduz por gametas, que são as células reprodutivas, ou para os esporos. Então é importante frisar que nas células no reino vegetal, as células que têm variabilidade genética por conta da sua formação são os esporos e não os gametas. Saindo da prófase 1, a célula vai entrar em metáfase 1, metáfase metade. Então, o que acontece? Vai acontecer o alinhamento dos cromossomos homólogos, o
os pares de cromossomos dessa forma, eles vão se parear na placa no meio dessa célula. Isso é característico de metáfase. Como que eu identifico que essa metáfase é da meiose 1? Esses cromossomos eles estarão de par em par, que são os pares de cromossomos homólogos pareados no meio da célula. Ainda na metáfase nós temos o grau máximo de condensação do DNA, então melhor observação. Depois da metáfase vem a fase de separação, que é a fase da anáfase, anáfase 1. A anáfase 1, se os cromossomos estão de par em par e os microtúbulos se ligam aqui, eu vou separar esses cromossomos homólogos, então, que já sofreram crossover, se separam na anáfase 1. Para cá, para lá, separou. A célula que vai surgir daqui já é uma célula haploide. Daqui, outra célula haploide. Então, a anáfase 1 eu tenho a separação dos cromossomos homólogos e a última fase da meiose 1 é a telófase 1, onde tudo que aconteceu na prófase vai acontecer o inverso. A carioteca vai ser novamente formada, o nucleolo vai reaparecer e a célula vai se dividir, ter o seu citoplasma dividido, processo chamado de citocinese. Terminando a telófase 1, a célula já entra em meiose 2. Porém, o tempo de passar de telófase 1 para prófase 2 é chamado de intercinese. Não há parada, mas essa fase, esse momento de passar de meiose 1 para meiose 2 é chamado de intercinese. Na prófase 2, a meiose 2, no geral, ela é bem semelhante à mitose. A única diferença que eu preciso saber é a célula de origem, que era uma célula diploide e agora já é uma célula haploide sofrendo mitose. Então, meiose 1, meiose 2, na prófase 2, carioteca se desintegra, nucleolo desintegra, cromossomos, DNA se condensa, começa a se condensar. Metáfase 2, alinhamento dos cromossomos, já não mais em par, porque os pares se desfizeram, no meio da célula. Aqui mostrando um cromossomo que fez crossing over. Na fase 3, que é a fase da anáfase 2, anáfase separação. Agora eu vou separar as cromátides. O cromossomo que estava com duas cromátides, agora ele vai ficar para cada célula vai uma cromátide. Separou, então na anáfase 2 eu tenho a separação, mas agora das cromátides irmãs. E a última fase é a telófase. Carioteca volta, nucleolo reaparece, citocinese, no caso da célula animal, estrangulamento, citocinese de fora para dentro, centrípeta. No caso da célula vegetal, de dentro para fora, centrífuga. Isso vai dar origem, no reino animal, aos gametas, garantindo que os gametas carreguem metade da informação genética daquela espécie. Isso é muito importante porque quando um gameta fecundar o outro, eu consigo voltar para a quantidade de material genético de origem daquela espécie, mantendo sempre a quantidade de material genético característico daquela espécie.